Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Saúde sobre a Mesa. Meu nome é Elisângela Campos e a receita de hoje é um cuscuz mole vegetariano. Eu espero que você goste. Vamos aos ingredientes, então? Bom, na maioria dos cuscuz, qualquer prato que a gente refoga no dia a dia, geralmente a prática comum é você colocar qualquer fonte de gordura na panela, seja um óleo, um azeite, uma manteiga, alguma coisa, depois colocar os temperos e proceder com aquele ingrediente fervendo ali, né, naquela gordura. Aquilo gera um aroma super gostoso, uma delícia, mas infelizmente essa prática, ela tem um probleminha no que diz respeito à nossa saúde. Ela gera uma substância, essa fervura dentro da gordura, o aquecimento da gordura, gera uma substância chamada benzopireno, que é altamente cancerígeno. Então, hoje nós vamos fazer um cuscuz que ele vai cozinhar todos os ingredientes, mas não vai passar por aquele aquecimento excessivo da gordura. A gente vai preparar num fogo baixo e vai manter essa temperatura sob controle para evitar o desenvolvimento desse benzopireno, tá bom? Em uma panela grande, você vai colocar tudo que você tiver de tempero que você goste. Nós vamos usar aqui, olha, meia xícara de cebola, uma quantidade grande. Aqui deu quase uma xícara, que era uma cebola grande, tá? Cebola, alho. As quantidades tem na lista dos ingredientes, mas você pode alterar, principalmente a parte de tempero, de acordo com a sua preferência. O cheiro verde, você pode usar salsinha, cebolinha, coentro, o que você preferir. Vamos colocar tudo já. Tomate, cenoura ralada, você pode usar milho verde, pode usar brócolis, cenoura, azeitona, aqui nós temos a carne de soja, não é bem uma carne, ela é o resíduo da soja, né, texturizado, a parte proteica do grão. Então ela tem a aparência de uma carne moída, mas na verdade não é de origem vegetal, feita à base da soja. Se você for utilizar, se você for comprar, você vai comprar ela assim seca. Cerca de meia xícara é suficiente. Você vai hidratar, pode ser em água fria normal. É só deixar de molho por uns 20 minutos e depois espremer, tá bom? Então ela fica assim. Essa quantidade de meia xícara rende aproximadamente essa quantidade aqui. E ela fica bem molinha, com a textura bem parecida de uma carne moída, mas ela é à base de soja. Aconselho você, sempre que possível, comprar um produto principalmente à base de soja ou de milho de origem orgânica. É difícil hoje o consumo da soja e do milho no Brasil por conta de que praticamente 95% da nossa produção nacional ela é transgênica. Mas com um pouquinho de pesquisa a gente consegue encontrar soja, consegue encontrar o milho não transgênico, principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina é mais fácil, mas a gente consegue encontrar, com um pouquinho de esforço a gente encontra. Aqui eu vou utilizar um pouquinho de sal. E por enquanto só. Aqui nós temos o palmito, mas a gente vai usar depois por último, tá? Então eu vou misturar todos os meus ingredientes aqui. Olha que mistura linda e colorida. Só de ver da água na boca, né? E agora nós vamos colocar um pouquinho de azeite, mais ou menos umas 4, 5 colheres de sopa. Você pode usar outra fonte de gordura saudável também, o óleo de gergelim ou o óleo de coco, tá? Pronto. Eu tenho aqui cerca de 1,5 litro mais ou menos de água. Eu vou colocar um tanto, mais ou menos 1 litro, e depois completar se for necessário. Isso. E agora a gente vai levar pro fogo por cerca de uns 20 a 25 minutos no fogo baixo, tá?
controlando a temperatura para que a gordura não atinja a temperatura aonde ela desenvolva essa substância que é o benzopireno, tá bom? Enquanto esses vegetais, esses temperos estiverem cozinhando, você não precisa ficar mexendo. Eles vão ficar aqui cerca de 20 a 25 minutos tampado para não perder água para o vapor. E daqui uns 20 minutos a gente retorna, sempre no fogo baixo. Passaram-se então cerca de 20 a 25 minutos. Eu vou abrir aqui a panela para vocês verem como que os legumes ficaram aqui, os temperos ficaram bem cozidos. Olha só, é um caldo já meio que incorporado da carne com os temperos. Por último, nós acrescentamos o palmito. Por que por último? Porque o palmito, como ele é muito molinho, se você deixar ele cozinhando lá, ele perde um pouco a textura dele, ele meio que amolece e se mistura no caldo, e não é essa a intenção. A intenção é que quando a gente come o cuscuz, a gente sinta o sabor e a crocância do palmito. Então, por isso que ele é adicionado por último, tá? Aqui tem um vidro de palmito daquele em conserva. Você pode utilizar o palmito fresco também, não tem problema nenhum. Bom, a água daqui foi quase que totalmente absorvida durante o cozimento. Então, a gente vai utilizar o restante da Com a água ainda fria, você já pode misturar a farinha de milho. Por quê? Porque se você adicionar a farinha de milho na água quente, ela tem a facilidade de criar, acumular grumos, e não é essa a intenção. Então a gente coloca com a água ainda fria e mistura para que ela possa ficar bem homogênea. Depois de misturado, você vai deixar ele levantar a fervura. E depois que levantar a fervura, você conta uns 3 a 4 minutos e desliga o fogo. Essa é a textura que ele deve ficar depois de uns 3 a 4 minutos de cozimento, tá? Eu vou desligar então. E vamos preparar aqui a nossa apresentação. Esse cuscuz, ele é uma sugestão bastante saudável para o consumo de um cuscuz tradicional, mas com uma quantidade bem menor de carboidrato. Você viu que não foi utilizado nenhum tipo de batata, de raiz nele, exceto a cenoura, mas que
mas que tem um valor calórico bastante reduzido em relação às demais batatas e índice glicêmico bastante baixo também. E a quantidade de farinha que nós utilizamos foi uma quantidade bastante reduzida em comparação a uma polenta ou ao cuscuz de corte. Então, esse cuscuz passa a ser uma ótima opção para quem faz esse tipo de controle, seja ele de consumo de carboidrato ou de índice glicêmico. Eu espero que você tenha gostado, que você compartilhe essa ideia e essa receita com seus amigos, os seus familiares. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família e eu te espero no próximo programa. Um abraço!